José interpretou o sonho de Faraó. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando sonhos perturbadores. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde dar-lhe a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo ao palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois, vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuavam magras. Se alimentava devorando as vacas gordas, mas continuavam raquíticas. Significado sutil. É a crise econômica extrema que devora os tempos de abundância e a carestia, a inflação, a fome extrema, a insegurança alimentar continua. Ou melhor, piora. É a depressão econômica, é a recessão econômica, é a estagnação econômica. Hoje diríamos que é a estagflação econômica. Estagnação econômica com inflação. Segundo sonho. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois, ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó: ambos os sonhos, na verdade, é apenas um, Faraó. Esse sonho corresponde ao que Deus vai fazer. Haverá sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haverá 7 anos de muita pobreza e fome extrema, de tal modo que os tempos de riqueza e abundância serão esquecidos. José, o governador do Egito. Além de dar a interpretação a José, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano econômico para Faraó. José fez um diagnóstico econômico ao interpretar os sonhos do Faraó e, após isso, estruturou um plano econômico para a administração do Egito nos 7 anos de abundância. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele, do próprio Faraó. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de grão-vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador da economia do Egito, no cargo de grão-vizir do Egito, José recebeu o nome egípcio de Safenate-Paneia e se casou com Asenate, filha de um sacerdote de On, da cidade de Heliópolis. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel. José do Egito reencontra seus irmãos e seu pai. Com a fome que assolava a terra de Canaã, crescia a fama de que o Egito tinha mantimentos e crescia também a fama de que no Egito havia um semita que estava administrando de modo maravilhoso a economia do Egito. Era o grão-vizir do Egito. O grão-vizir do Egito era um semita, um jovem hebreu. Essa era a fama que corria em Canaã. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá
para buscar socorro. Foi isso que motivou Jacó a enviar os seus filhos para o Egito em busca de socorro por providências de alimentos, provisões providenciais e providências de alimentos, porque a insegurança alimentar graçava em Canaã. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes feitos por José aos seus irmãos, ou em seus irmãos, aplicados em seus irmãos, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro magnífico, muito carregado de emoção. Relerei, porque este é um tópico importante, porque é aqui que começa a se concretizar os sonhos de José, quando ele era muito novinho, ainda adolescente. Com a fome que assolava a terra de Canaã, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento e era administrado por um grão-vizir semita. Isso fez com que os irmãos de José fossem até ao Egito em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro magnífico, muito carregado de emoção. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume egípcio e o sepultou em Canaã, conforme era o seu desejo. A morte de José. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um grande plano de Deus e que, através de sua vida, Israel foi preservado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou até a terceira geração dos seus filhos e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, lembrando que José era bisneto de Abraão. Promessa de que seu povo herdaria a terra prometida. Promessa que ainda estava de pé e ainda está de pé até o dia de hoje, só que com outro significado. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito a seus pais, de que seu povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que, quando Deus tirasse os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles para Canaã. Assim, José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, uns 300 e poucos anos mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. Que magnífica história! História de excelência, a mais bela história da Bíblia Sagrada e a mais bela história da humanidade. Eita, podemos puxar essa sardinha para o nosso lado. Maravilha! E, finalmente, com este texto de reforço e bônus, concluímos a saga de José do Egito. Viva o letramento cultural, viva a alfabetização, viva o leituramento, viva o escrituramento, viva a reflexividade e viva a Escola de Campeões. Viva a unidade de internação socioeducativa do Recanto das Emas. Deus é Pai, Deus é paz, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é desenvolvimento. É isso. Amemo-nos, eis o único mandamento, com promessa.